cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando, pela graça bendita do nosso Deus, ao final de mais um dia e com mais uma oração da noite. Vamos dar sequência hoje às nossas devocionais sobre os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, o nosso compromisso inegociável como cristão verdadeiro. E hoje eu quero deixar para vocês o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 até 15. E diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na devocional de hoje, eu quero tratar com os irmãos a respeito dos mandamentos recíprocos no Novo Testamento que valorizam esse relacionamento de fraternidade cristã. Ou seja, os mandamentos baseados na fraternidade cristã, no nosso compromisso para com todos os cristãos, o nosso desejo de crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Todo corpo saudável, ele tem de fato o propósito de crescer. E esse crescimento orgânico, ele depende da conexão e da cooperação de todos os órgãos ou de todos os membros. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16, quando ele ensina lá que sob o comando da cabeça, que é Cristo, o corpo cresce bem ajustado e consolidado com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Como as crianças cantavam e cantam ainda hoje, um corinho bastante antigo que diz assim: eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. É assim que estes mandamentos nos ensinam e o cumprimento deles nos levará a esta comunhão, a este crescimento orgânico conforme Deus planejou. Na realidade, nós podemos sintetizar em 6 mandamentos recíprocos que falam da fraternidade cristã, do nosso compromisso de servir ao corpo de Cristo. E são eles. Primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 7. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu para a glória de Deus. Então, o primeiro mandamento, e tem relação com essa fraternidade cristã, é termos essa disposição de abraçar, de acolher, de receber, de ajudar uns aos outros. Segundo, está lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, versículo 25 e 27, e diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E no verso 27 ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então devemos cooperar uns com os outros. O crescimento orgânico e harmônico do corpo depende da cooperação de cada membro. Por isso que o apóstolo diz que nós devemos cooperar uns com os outros, ajudar uns aos outros, né? O terceiro aparece em Gálatas, capítulo 6, verso 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
O quarto aparece em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. E diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos e perdoadores. O quinto mandamento que nós podemos sintetizar aí no Novo Testamento tem a ver com Gálatas, capítulo 5, verso 13, o nosso texto, que diz lá: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros. Né? E também em 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus, como dispenseiro da multiforme graça dele. E por último, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Sede sustentação uns para com os outros. Suporte uns aos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, de fato, a vida cristã é uma vida de serviço. Principalmente serviço em prol do outro. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 e 40, até o 45, vocês podem ler depois lá, tem um pedido, no mínimo, inusitado, de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ambos chegam para Jesus e pedem a Jesus que na glória dele, na glória de Jesus, um pudesse assentar à direita e outro à esquerda. Jesus responde a pergunta e corrige aquele equívoco deles. Entretanto, os outros 10 discípulos não ficaram satisfeitos e se revoltaram, ficaram indignados contra Tiago e João. E aí Jesus então teve de ensinar para os 12 a respeito da fraternidade cristã. E lá no ensinamento ele vai dizer o seguinte: olha, lá no mundo as pessoas julgam e são julgadas pela extensão de poder e autoridade que possuem, pela posição ou ofício que ocupam, pela riqueza e posses materiais. Mas aqui, no reino de Deus, as coisas são diferentes, disse Jesus. Aqui não é assim. Pelo contrário, disse ele, né? Quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Versículos 43 e 44. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aqui no reino dele, o grande privilégio é servir, não é servido. E por isso que ele termina o texto lá dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ao mesmo tempo, se tornar então o exemplo para nós. Então, meus queridos irmãos, para podermos cumprir esses mandamentos que falam da nossa fraternidade, do nosso dever de ajudar uns aos outros e às vezes até ao custo de um alto sacrifício, essa responsabilidade de servir mutuamente, na realidade, o nosso grande exemplo é Cristo. Para nós podermos cumprir todos esses mandamentos, precisamos olhar para Cristo. E olhando para Cristo, nós vamos então acolher, cooperar, levar as cargas uns dos outros, nós vamos ser benignos, pacientes, perdoadores, vamos servir uns aos outros e vamos sujeitar uns aos outros. Jesus Cristo é o nosso modelo. Olhando para Jesus, cumpriremos esses mandamentos sem nenhum problema. E assim nós cresceremos saudáveis, ajudando uns aos outros. No momento em que nós assumimos essa posição de servos, nós mostramos uns para os outros e para o mundo o verdadeiro significado do amor e o verdadeiro testemunho que Jesus deseja que ofereçamos às outras pessoas. Jesus é o nosso exemplo. Ele serviu, deu a vida dele por você e por mim. Que a graça do Senhor Jesus inunde a sua vida, a sua casa, que hoje você tenha uma noite reparadora e amanhã, com as misericórdias renovadas, seguiremos em frente, demonstrando esse amor mútuo, cumprindo esses mandamentos, ajudando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, sendo solidários.
É isso que Deus quer de você e quer de mim. Que Ele te abençoe em o nome de Jesus.